E hoje, no nosso quadro Entrevista, nós vamos falar sobre a modalidade online da catequese, especialmente por conta da pandemia do coronavírus. Muitas dioceses começaram a oferecer formas criativas de dar continuidade ao processo de iniciação à vida cristã nas comunidades. Uma delas foi continuar os encontros de catequese na modalidade online para crianças, jovens e adultos. E fica uma pergunta: esse tipo de iniciativa é válida? Para explicar sobre essa nova modalidade, nós vamos conversar por videochamada com o assessor nacional da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB, Padre Janisson de Sá. Padre Janisson, bem-vindo, uma alegria acolhê-lo aqui na TV Pai Eterno, no nosso programa. Obrigado, Padre Wellington. Obrigado a todos aqueles que nos acompanham nesta tarde pela TV Pai Eterno. Eu também acompanho vários momentos da programação da TV Pai Eterno. Pela manhã, a Santa Missa, sempre às 7 horas, e outras atividades. Parabéns pelo trabalho de evangelização que vocês realizam. É uma alegria poder estar aqui hoje, nesta tarde, falando sobre a catequese na modalidade virtual. Padre, eu recebi aqui uma notícia, me disseram que o senhor é do Sergipe. E o Exatamente. Senhor... Hã? Exatamente. E o senhor mora atualmente em Brasília, por estar a serviço da CNBB. Sim, sim. Padre, então eu gostaria de começar para a gente poder falar sobre esse tema, a catequese online. A nossa primeira pergunta é justamente essa: é válida a iniciativa de se fazer a catequese de modo online? Então, Padre Wellington, em tempos de pandemia, com certeza é muito válida esta modalidade. Diante da pandemia, as crianças, adolescentes, jovens e adultos que tinham iniciado o itinerário de inspiração catecumenal nas diferentes modalidades, como fazer, como continuar essa catequese, como os catequistas poderiam continuar acompanhando todos estes interlocutores. Então, muitas dioceses, paróquias, comunidades optaram por esta modalidade, uma catequese online. E, Padre Wellington, não só através das redes sociais, mas também existem algumas dioceses, uma grande colaboração da família. O catequista transmite, faz todo um trabalho de catequese, de evangelização, não somente com a criança e o adolescente ou o jovem, mas também procurando envolver a família. Se o senhor imaginar, em Curitiba, uma boa parte das paróquias, o catequista, pelas redes sociais, transmite o conteúdo aos pais e os pais repassam este conteúdo para a criança e o adolescente. Então, existe no Brasil, e o nosso país é muito grande, uma diversidade enorme, muita riqueza. Então, existem muitas experiências bonitas, positivas nesse sentido. Belo Horizonte também, com a catequese com jovens online, nesse período de pandemia. Enfim, em todas as dioceses do Brasil surgiram iniciativas, pois não podemos deixar, parar o trabalho de catequese a serviço da iniciação da cristã. Com a TV Pai Eterno, continua realizando este grande trabalho aí de evangelização, de anúncio da palavra, ajuda as pessoas a uma aproximação sempre maior com Jesus Cristo. Então, a catequese não podia ficar de fora. E nós começamos a aprender, estamos aprendendo. Os catequistas estão aprendendo a utilizar melhor esses instrumentos necessários e importantes para a catequese. Padre Wellington, eu gostaria também de lembrar que nós temos um novo documento de catequese, o Diretório-Geral para a Catequese, publicado em Roma no mês de junho, e este documento dedica alguns números à catequese, a catequese e essa cultura digital. Então, reconhecendo os valores, a importância da catequese, da evangelização, também através desses meios. Ô padre, diante dessa evangelização, você falava da questão da dificuldade, mas antes da pandemia, existia alguma comunidade que adotou essa modalidade ou não? Só foi depois da pandemia?
Então, antes da pandemia, já existia um trabalho de acompanhamento, auxílio, envio de textos, orações, cânticos, propostas de filmes para os adolescentes, para as crianças, este contato com o pai, com os pais. Porém, né, esta catequese que estamos fazendo agora, né, através do YouTube, Instagram, Facebook. Eu vi aqui em Aracaju, estes dias, por exemplo, algumas catequistas, eu estou de férias, e algumas catequistas aqui que estão fazendo o trabalho da catequese com um grupinho de crianças no Instagram. Então, não quer perder o contato, fazer com que eles continuem neste crescimento na fé, em um maior conhecimento a Jesus Cristo e adesão a Ele. Então, não poderíamos interromper o processo, por isso é importante a continuidade. Ótimo. Agora eu pergunto assim, quais são as vantagens? O senhor já disse isso de modo ainda superficial, mas depois que o senhor tomou consciência dessas iniciativas em diversos lugares do nosso Brasil, até por conta da assessoria desse trabalho que o senhor tem desenvolvido junto à comissão, essas iniciativas vão se tornando mais presentes, vão sendo aperfeiçoadas, com certeza. Quais são as vantagens da modalidade virtual? Então, uma delas é um contato, digamos assim, rápido, com o catequizando, com a família, envolvendo o maior número de pessoas, envolvendo a família neste processo de educação na fé da criança, adolescente, jovem e adulto. E a vantagem em tempos de pandemia que estamos vivendo agora, né, temos essa segunda onda, esperando a vacina, ansiosos, é que a criança, jovem e adulto não interromperam este itinerário, não interromperam a catequese, né, puderam continuar. Mas assim, Wellington, não todas as dioceses ou paróquias assumiram a catequese nesta modalidade, não é? Algumas paróquias, por exemplo, o exemplo que eu citei anteriormente, de Curitiba, a metade das paróquias da arquidiocese assumiram o processo. A outra metade optou por esperar terminar a pandemia. Então, existe uma diversidade muito grande de realidades, né? Mas, de fato, reconhecemos o valor e a importância das redes sociais para o trabalho de catequese e evangelização, principalmente nos dias de hoje. Ô, Padre Janisson, e diante de tudo que você está falando, depois que passar a pandemia, as comunidades elas vão ter a opção de escolher de continuar com essa modalidade online ou não? Vai ser só para o tempo da pandemia? Olha, por enquanto, do que eu sei, é neste tempo de pandemia. Porque, assim, é uma pergunta difícil esta que você está fazendo, porque compete a cada igreja particular, cada diocese, elaborar suas diretrizes, suas orientações sobre a modalidade em que será feita a catequese. Então, utilização de material, os conteúdos, depende muito de cada diocese. Então, cada bispo, com o seu conselho, com a coordenação de catequese, que irá decidir como será no pós-pandemia, né? Em 2022 ou ainda no próximo ano, não sabemos. Agora, padre, eu gostaria que o senhor pudesse nos explicar, porque eu sei que com esse tempo da pandemia, muitos encontros, às vezes encontros nacionais, encontros regionais, foram suspensos, né, por conta da questão da aglomeração. Mas a comissão, ela oferece algum encontro de catequese que seja no sentido assim, de organização para catequistas ou para sacerdotes ou para religiosas que estejam mais sintonizados com esse tema? Como é que a comissão está pensando reunir essas pessoas em torno desse tema? Então, Padre Wellington, em todos que nos acompanham na TV Pai Eterno, a Comissão Nacional, ela acompanha os regionais, e os regionais acompanham as dioceses. Nós temos 18 regionais da CNBB. Neste acompanhamento aos regionais, nós temos motivado
esta continuidade da catequese, do acompanhamento aos catequistas. E como o senhor bem colocou, nós, como Nacional, tivemos ano passado, infelizmente, que cancelar todos os eventos. Se o senhor imaginar, nós tínhamos organizado, por exemplo, que o próximo ano celebraremos 50 anos do mês da Bíblia, porque a nossa comissão é catequese e Bíblia, então acompanhamos também a animação bíblica. Seriam dois grandes eventos, um em Aparecida e outro em Belo Horizonte, onde começou o mês da Bíblia. Não teremos, né, diante da situação que estamos vivendo. Mas nós estamos propondo diversos encontros, formações, com catequistas, coordenadores de catequese, com sacerdotes, religiosos. Estamos com uma programação intensa para 2021, mas toda ela online. Né? Não presencial, pois vivemos em tempos de incertezas. Ô Padre Janisson, e nesse trabalho todo que você já falou com muito amor aí dessa importância de evangelização, de não se parar a evangelização, diante desse trabalho online, os catequistas, eles são livres, eles podem usar de criatividade, como você já disse, Padre, envolver a família, então tem liberdade para evangelizar? Exatamente. Então é importante que o catequista que nos acompanha nesta tarde de hoje possa conversar com o seu padre, sua paróquia, com a coordenação paroquial, criar, pensar novas iniciativas. O Papa Francisco insiste muito que devemos procurar novos caminhos para a evangelização, para a catequese. Não devemos ficar parados, de braços cruzados. Precisamos sempre mais usar a nossa criatividade. E eu posso dizer para você, afirmar que acompanhando em Brasília todo este trabalho, né, através das redes sociais, que não foi possível visitar as regiões ou dioceses com a pandemia, mas assim, a criatividade ela é muito grande. Então, alguns catequistas que utilizam o WhatsApp para mandar os textos, gravam áudio, porque em algumas regiões a criança ou os pais não têm boa internet, então gravam áudios breves ou pequenos textos, ou postam no Instagram. Nossa, muita coisa está acontecendo, né? Então, o cristão tem um olhar de esperança, um olhar para frente e quer, de fato, que crianças, jovens e adultos façam sempre mais esta experiência de encontro com Cristo, crucificado e ressuscitado. Agora, Padre, eu gostaria muito que o senhor pudesse trazer para nós, nesse momento da dificuldade da pandemia, dos encontros, porque o cristão que participa nas paróquias, nas comunidades, a gente prioriza muito a questão do encontro, né? O Papa Francisco fala muito da questão da cultura do encontro. E na impossibilidade desse encontro acontecer presencialmente, ele pode ser favorecido para que ele aconteça numa modalidade virtual? Claro que sim, né? E está acontecendo. Então, na impossibilidade do encontro com os catequizandos no momento atual, então é muito importante catequistas que nos escutam, líderes comunitários, sacerdotes, que não parem, não interrompam completamente esse trabalho de catequese e evangelização. Vocês podem imaginar, que nos acompanham, uma criança, um adolescente, um jovem, ficar um ano sem este contato, sem esta convivência com o grupo, fazer experiência de encontro com Jesus Cristo, o diálogo, a oração, o conhecimento que vai crescendo e sendo ampliado a cada dia. Então, é importante que utilizemos, na medida do possível, das possibilidades que temos. Vocês sabem muito bem, né, que estão aí no Goiás, que existe uma diversidade muito grande de realidades, então, de recursos também. Então, mas a partir de cada realidade, fazer o que for possível, mas não deixar de continuar este acompanhamento. E acontece, Wellington, e todos que nos acompanham, assim, de forma agradável. Nós também, como Nacional, tivemos há pouco tempo atrás, eu, Dom Peruso, a irmã Isabel, que trabalha na comissão, com os 18 regionais, uma tarde inteira de encontro, convivência, formação, diálogo, e são momentos importantes, né? Eu estava em Brasília, o Dom Peruso em Curitiba,
a Rose, lá em Manaus, né? Enfim, aí em Goiás, né? A coordenadora do regional aí mora em Goiás, enfim, tanta gente reunida, né, numa sala virtual, mas foi um momento bonito. Rezamos, trocamos experiências, tivemos momentos formativos, então é importante essa continuidade. Não podemos interromper a formação, né? Não podemos interromper esse trabalho de evangelização que estamos realizando. Buscar novas modalidades, novas formas, mas guiados pelo Espírito Santo, precisamos, de fato, encontrar novos caminhos. Ô Padre Janisson, estou aqui, enquanto o senhor está falando, pensando nas minhas amigas que têm filhos pequenos, já na idade de ir para catequese, e eu até conversava com uma amiga, ela falou, Caísa, nesse tempo de pandemia eu achei que fosse difícil a catequese online, mas está sendo tão bom porque está envolvendo mais a gente em casa. Antes a gente só ia e levava ele na catequese. Agora não. Agora a gente está fazendo as tarefas com ele, está lá com o meu filho, vivendo tudo a catequese junto, porque tem que ajudar. Às vezes a catequista passa alguma atividade que envolve a família. Então está sendo assim, enriquecedor mesmo para a família crescer junto com a criança que está lá fazendo a catequese. Exatamente. É pertinente a sua afirmação, né, porque nós voltamos ao ideal que está nos documentos, né, o ideal de documentos é um ideal, desde o início do cristianismo, de envolvimento sempre maior da família, na educação, na fé dos seus filhos. O catequista, ele colabora, auxilia os pais. E o que tem acontecido, Caísa e Padre Wellington, é que, na realidade, o catequista, a paróquia, absolveu o papel da família. Então, a pandemia, nesse sentido, ajudou a uma redescoberta da importância da família, do papel da família na educação, na fé dos filhos. Então, assim, eu vi em um grupo de catequizando de crianças, até que as crianças que estavam no Instagram estavam com o celular dos pais, o nome era dos pais, né? Então, usando o celular dos pais no encontro de sábado à tarde, com a presença dos pais. Então, é muito bonito, é maravilhoso esta experiência de envolver mais os pais, e os pais também vão sendo evangelizados e vão crescendo na fé. E eu acho que é isso, viu, Padre Janisson, que a possibilidade da pandemia nos ajuda a abrir um novo horizonte para uma catequese em família, né? Antigamente os pais, a gente também se acostumou muito a essa questão da igreja como uma distribuidora de sacramentos. E essa realidade de dispensar os sacramentos, ontem nós falávamos com o Padre Luiz Henrique, que foi nomeado assessor da Comissão para a Doutrina da Fé, ele chamava atenção para uma realidade que possa dar a oportunidade da pessoa fazer a experiência da fé. E é justamente esse momento da pandemia que talvez ninguém imaginasse viver nessa realidade de vida, é que nos possibilita fazer uma catequese com um caminho mais família, mais pai, mãe e o catequizando e a catequizanda. Exatamente. Padre, se o senhor imaginar, eu volto agora ao novo diretório que Roma publicou em junho, dedica um amplo espaço à família e novas modalidades de catequese que no Brasil ainda não estamos realizando em algumas regiões. Por exemplo, a catequese com noivos, catequese com jovens casais, acompanhamento não somente antes do matrimônio, mas pós-matrimônio, um acompanhamento aos jovens casais. Então, temos aqui, neste novo documento, inúmeras propostas para a família. Então, o Papa volta a insistir, de fato, tivemos uma exortação pós-sinodal, e agora, no documento sobre catequese, uma insistência enorme de valorizarmos a família, apoiarmos a família e ajudar a família a ser, de fato, catequizadora, evangelizadora nos tempos atuais em que vivemos. Padre Janisson, você já disse para nós da questão que algumas comunidades não aderiram a essa nova modalidade. Vocês, como comissão, estão dando alguma outra opção para essas comunidades que não têm como aderir a essa catequese online ou não? Vai ser visto de outra forma? Vai ser adiada a catequese? Como vai funcionar?
Olha, eu tenho a impressão daquilo que vi em algumas dioceses, que algumas paróquias, onde ficou livre esta possibilidade, não aderiu, porque pensaram inicialmente que agora, eu também imaginei, que agora estaríamos totalmente livres da pandemia. E infelizmente ainda não. Estamos para iniciar o processo aí de vacinação, mas é um longo caminho, né, ainda. Então eu creio que aquelas paróquias que não aderiram imaginaram que seriam alguns meses, o que não aconteceu. Então eu creio que aquelas que não aderiram agora estão repensando, vendo experiências positivas que estão dando certo nesse acompanhamento, irão gradativamente aderir. Porque, assim, outra proposta, outra modalidade é muito difícil, né? Nós não vamos insistir em motivar que se reúnam em salas de catequese paroquiais, muita gente. Às vezes, salas fechadas, sem ventilação, as pessoas muitas vezes não se cuidam como deveriam. Então, é um perigo grande reunir muitas pessoas. E nós precisamos evitar neste momento, né? E eu creio que a nossa igreja, daquilo que estou vendo, ela tem dado uma contribuição muito importante. Aqui mesmo, onde se usa mais máscaras, né? Nas igrejas, porque os padres não permitem que entrem na missa sem máscara, o álcool gel na porta da igreja, os lugares reservados aí no banco, como tem vocês aí no santuário, né? Sim. Quando vocês estão aí, está lá os lugares reservados, marcados, onde a família pode sentar. Enfim, esse cuidado é muito importante. Então, nós não podemos motivar esse encontro presencial de catequese no momento em que vivemos. Então, por isso que é importante continuarmos nesta modalidade online ou virtual, como nós chamamos. Padre Janisson, quero aproveitar para agradecer a oportunidade que nós temos de falar com o senhor e gostaria que o senhor deixasse uma palavra de ânimo para os nossos catequistas, porque nós temos muitos catequistas ligadinhos aqui na programação da TV Pai Eterno. E, se não catequistas, nós temos catequizandos, ou pais de catequizandos, ou avós de catequizandos. A família toda se compromete nesse processo de iniciação à vida cristã. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem diante desse belíssimo trabalho que o senhor faz junto à CNBB e à comissão. Desde já, o nosso muito obrigado. Obrigado à TV Pai Eterno pelo convite, aos padres redentoristas. Meu primeiro bispo foi redentorista, né, de 60 a 87, né, o redentorista mineiro, que veio para cá como missionário. Então, agradeço a vocês pela oportunidade de falarmos sobre a catequese, pois ela é muito importante, né? Os documentos eclesiais, os documentos da igreja afirmam que a catequese é um serviço único e indispensável na comunidade eclesial, na comunidade de fé. Então eu peço neste momento, deixando a minha mensagem, que, como o senhor colocou, que a família, avós, né, enfim, as pessoas que nos acompanham neste momento, possam valorizar, reconhecer a importância da catequese, apoiar, e que possamos amar esta missão tão importante na igreja, né? É através da catequese que nós conhecemos melhor a Jesus Cristo. Jesus também catequizou, né? Marcos 3,13, chamou os que ele quis para que ficassem com ele. Ficar com ele significa um momento de catequese. Jesus os formou, ensinou, catequizou e depois enviou em missão. Então nós realizamos a missão que Jesus nos deu o exemplo e pediu que nós continuássemos, né? Ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Muito bom, Padre. Nós agradecemos demais, como o Padre Wellington já disse, a oportunidade de tê-lo conosco, já evangelizando, falando de Deus e da necessidade de conhecermos a Deus cada vez mais. As portas estão abertas, seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado. Deus abençoe. Nós esperamos, o trabalho né? De vocês. Muito em breve, o Padre Janisson, depois que passar tudo isso, dá uma chegadinha aqui em Trindade, vem visitar a gente. Isso mesmo. Vai ser uma alegria acolhê-lo aqui na TV. Será uma alegria. Já estive aí, mas voltarei. Isso Ótimo. mesmo. Até mais. Até mais.